Olá, seja bem-vindo a mais um podcast comigo, Cássio Gama. E no episódio de hoje, a gente volta a falar sobre carreira. E aproveito para te convidar para me seguir lá nas redes sociais, @podcássio ou Cássio Gama Off. A matéria de hoje é lá do g1.globo.com. Então, o que são os soft skills? Você sabe o que é um soft skills? Habilidades comportamentais cada vez mais buscada por empregadores. É algo que está em alta e você não pode perder nenhum detalhe desse conteúdo. Então, as habilidades emocionais são comportamento e características que tornam alguém um bom líder ou membro de equipe. Para fazer bem o seu trabalho, você precisa de habilidades técnicas, as chamadas hard skills em inglês. São os conhecimentos técnicos específicos para cumprir com as suas atribuições. Mas no mundo profissional não é mais o mesmo, né? Como o mundo mudou um pouco, o mundo profissional, por isso os soft skills, habilidades sociais e emocionais, podem ter agora a mesma importância do conhecimento técnico ou até maior. Então essas habilidades são mais sutis e discretas. Pense nos comportamentos e nas características pessoais que fazem de alguém um bom líder ou membro de equipe. Então, especialmente agora, com a normalização do trabalho remoto e as mudanças nas formas de colaboração e inovação, as empresas estão começando a perceber a importância dessas capacidades intangíveis para formar equipes diversificadas com sucesso. Então, o resultado, segundo os especialistas, é que os empregadores estão levando cada vez mais em conta os soft skills dos candidatos, além da sua experiência e especialização técnica. Então, para alguns profissionais, né, algumas dessas habilidades são inatas, então características da personalidade que tornam alguém um bom comunicador ou pensador analítico por natureza, mas, por outro lado, desenvolver e aprimorar soft skill pode ser mais desafiador. Então, ainda assim, todos os profissionais podem desenvolver e aprimorar essas características, aprendendo a demonstrá-las. E todos nós, segundo os especialistas, deveríamos estar fazendo isso. Então, o que são soft skills? Não existe uma lista definida de soft skills, mas essencialmente são habilidades que vão além da técnica. A destreza com software específico, por exemplo, é um tipo de hard skill. Então, já saber aí analisar diferentes pacotes de softwares para descobrir qual empresa deveria usar, qual empresa, né, deveria usar, exige aí um pensamento crítico, que é um soft skill. Então, outra área importante de soft skill é a comunicação. Comunicar-se eficientemente com os colegas, clientes e chefes exige destreza e inteligência emocional. Empatia, trabalho em equipe e solidariedade também são habilidades que fazem parte deste grupo. Então, a expressão soft skills é apenas um jargão, segundo Eric Fraser, autor do The Psychology of Top Talent, então a psicologia dos grandes talentos, em tradução livre, e professor de psicologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Para ele, do ponto de vista da ciência comportamental, ela se refere, na verdade, a uma série de mentalidades e comportamentos. Alguns exemplos de mentalidades que representam soft skills pode ser aí alguém que está sempre aprendendo, o que é altamente resiliente. E muitos comportamentos também são soft skills, como pensamento crítico, escutativa e solução criativa de problemas, apenas para citar alguns. Então, basicamente, acrescentar
acrescenta Fraser, né? A expressão é apenas outra definição para habilidades interpessoais. É sobre o senso de identidade das pessoas e como elas se relacionam com os demais. São vários tipos de soft skills. São altamente práticos, como a eficiência, a capacidade de priorização, a organização e a administração do tempo, características cada vez mais importantes para os trabalhadores remotos e híbridos. Pessoas com alto desempenho têm disciplina para estruturar o seu dia e serem altamente eficazes em um período de tempo definido, afirma Fraser. E software skills não são úteis apenas no trabalho. De forma geral, são recursos valiosos, as habilidades que permitem aos profissionais trabalhar com sucesso dentro da hierarquia da empresa e subir até o topo. Também geram relações interpessoais bem-sucedidas, por exemplo. Mudança notável. É à medida que muitas das partes altamente técnicas do trabalho são cada vez mais automatizadas ou substituídas por ferramentas tecnológicas. As empresas vêm buscando profissionais que sejam capazes de resolver problemas, conciliar responsabilidades maiores e trabalhar bem com os demais. A escassez de mão de obra atual em alguns países também fez empresas se concentrarem no longo prazo, funcionários com inteligência emocional e habilidades interpessoais suficientes para chegar à posição de liderança oferece muito mais valor. Então, além disso, soft skills se tornaram ainda cada vez mais importantes no cenário pós-pandemia, com trabalho em grande parte remoto. Então a comunicação pode ser muito mais sutil e complexa quando os profissionais não veem os colegas pessoalmente. E a capacidade de adaptação é outro tipo de soft skill muito necessário, como se mostrou sobretudo os últimos anos. Por isso, os empregadores estão buscando ativamente candidatos que tenham essas habilidades. Então, uma análise de mais de 80 milhões de anúncios de emprego em 22 setores do mercado, conduzida pela ONG especializada em educação America Success, em 2021, concluiu que quase 2/3 dos cargos listavam soft skills entre as qualificações exigidas. E entre os anúncios de emprego das 10 habilidades mais exigidas, 7 eram soft skills, incluindo comunicação, solução de problemas e planejamento. Então, o mesmo relatório demonstrou que certos tipos de cargos priorizam ainda mais soft skills. Essas habilidades foram as qualificações mais desejadas para 91% dos cargos de gerência, 86% dos cargos de operações comerciais e 81% dos empregos no setor de engenharia, o que pode ser surpreendente, já que este é um cargo considerado altamente técnico. Quando você observa o mercado de trabalho atual, claramente houve uma mudança e não é mais suficiente ter apenas o que eu chamaria de conhecimento tácito e habilidades tácitas, ou seja, você ser um bom apenas no que faz. Se você é um engenheiro, você é bom em programação ou projeto. Se você trabalha em finanças, você é bom em analisar dados numéricos, explica Fraser. As empresas mudaram ao ponto de que, segundo ele, existe uma compreensão mais profunda de que as pessoas precisam vir em primeiro lugar antes do desempenho. Fraser acrescenta que isso não quer dizer que as habilidades técnicas não são mais necessárias, mas que as empresas estão percebendo cada vez mais que enfatizar as habilidades interpessoais que as mantém coesas e o que gera grandes resultados. O relatório da The Future of Work 2021, Global Hiring Outlook, o futuro do trabalho em 2021, panorama global das contratações em tradução livre do site de emprego global Global Masters, mostrou que soft skills como colaboração, confiabilidade e flexibilidade são algumas das habilidades que os empregadores mais valorizam nos profissionais. Ainda assim, executivos relatam que há alguns anos
tem dificuldade para encontrar candidatos com um conjunto de soft skill bem resolvido. Então, parte disso, segundo Frasers, que se deve ao fato de que é difícil quantificar habilidades como imaginação e flexibilidade. Então, levantamentos e questionários realmente não capturam esses atributos com grande precisão, afirmou ele. Então, os candidatos não se destacam necessariamente essas habilidades nos seus currículos ou páginas no LinkedIn, como talvez devessem fazer segundo Fraser. Então, articulando sua mentalidade inovadora. Essa ênfase maior nos soft skills pode desencorajar alguns profissionais, especialmente aqueles que são bons comunicadores naturais, nem líderes natos, como diz Frasers. Mas ele destaca que essas são habilidades que podem ser aprendidas, mesmo por pessoas que talvez precisem se dedicar um pouco mais. Então, pessoas que querem melhorar seu desempenho no emprego, ser profissionais melhores ou ter mais equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, compreendem e apreciam o valor de aprimorar constantemente essas mentalidades comportamental, afirmou Fraser. Então, temos a tendência de conhecer nossos pontos fortes, mas aperfeiçoar nossas habilidades interpessoais começa por pedir feedback para identificar nossas fraquezas e pontos cegos. Melhorar pode exigir um esforço para sair da zona de conforto. Se você quiser melhorar o seu pensamento criativo ou sua capacidade de resolução de problemas, por exemplo, tente participar de sessões de brainstorming com pessoas criativas da sua empresa. A inteligência emocional também pode ser ampliada, desenvolvendo a consciência social e aprendendo a controlar seus próprios sentimentos e reagir aos demais com empatia. Além de melhorar as perspectivas profissionais, existem outros benefícios. Pesquisas indicam que pessoas com alta inteligência emocional têm menos propensão a sofrer estresse e ansiedade. Então, à medida que os gerentes de contratação buscam cada vez mais pessoas com essas habilidades intangíveis, eles podem direcionar suas perguntas durante as entrevistas de emprego para tentar descobrir soft skills dos candidatos. Quando você pede a alguém, dê um exemplo de um momento em que você foi bastante resiliente na sua vida profissional ou conte uma história de destaque na sua mentalidade inovadora, você está pedindo que o profissional demonstre esses pensamentos, explicou aqui o autor, o Fraser. Então, em relação ao entrevistado, digamos que o entrevistador pergunte qual é a sua visão sobre aprendizado contínuo e ele acrescenta: esse é o momento de mostrar ao entrevistador que você está disposto e animado para aprender e tem as habilidades para isso. Então a melhor resposta seria dizer: bem, eu fui a esta conferência no ano passado, participo de um webinário uma vez por mês, acabei de ler um livro e assino essa publicação do setor Orienta Fraser. Então, para se preparar melhor para situações como essas, os candidatos devem primeiro identificar suas principais soft skills e estar pronto para demonstrá-la, segundo ele. Então, conhecimento técnico e a experiência no currículo sempre serão importantes, mas o novo mercado de trabalho não são suficientes por si só. Você ainda precisa conhecer os recrutadores de que têm os soft skills necessários para atingir o sucesso profissional. Então essa foi uma matéria do g1.globo.com que fala sobre soft skills. Você não sabia, assim como eu, que existe hoje nesse mundo tecnológico os soft skills, focado aí principalmente no comportamento do ser humano? Está mais voltado para tratar os sentimentos do ser humano aí, o comportamento dele, do que propriamente as habilidades técnicas. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Obrigado por ter ouvido até aqui. Aproveita e vai lá nas redes sociais, @podcássio ou Cássio Gama Off. Espero que você tenha gostado do episódio e até um próximo.